Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje a nossa convidada é a professora Ruth Meire. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Ruth Meire, bem-vinda a Conversas de Paz e Esperança. Olá, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que cada um está nos vendo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme e nunca foi tão importante conversar sobre paz e esperança, né? Obrigada. Verdade, verdade. Ruth, quem já nos acompanha já há várias semanas aqui no nosso canal sabe que eu sempre quero conhecer quem é a pessoa que está do outro lado da tela aqui conversando conosco. Claro, eu te conheço há muitos anos, né? A gente tem uma história. Você já foi minha chefe, tenho o maior orgulho disso, de dizer que tive uma chefe que realmente conduziu um trabalho de excelência na Secretaria de Educação. Enfim, você vai falar da sua vida, vai falar da sua profissão, do seu trabalho, isso que importa. Quem é Ruth Meire? Conta para nós. Então, sou a Ruth Meire, sou filha de Anita, neta de Ana, neta de Maria. Gosto sempre de começar localizando assim, né, a minha existência. Sou uma mistura da história de muitas mulheres. Para além disso, como atuação profissional, né, eu sou professora, atuei como gestora, num momento muito especial, com uma equipe muito boa, da qual o Daniel fez parte. Sou uma aprendente, né? Sou acadêmica, mas antes disso eu sou uma aprendente. E como nunca eu tenho adotado o verbo esperançar, que a gente aprendeu com o querido Paulo Freire, né? Sobretudo em tempos difíceis. Então esta sou eu, assim, ativista, militante, e vou repetir, aprendente, porque, né? Todos os dias a gente está aí nessa batalha, né? Para compreender, para fazer uma leitura de mundo e para entender que nesse momento cumpre a nós uma tarefa histórica, né? Porque somos sujeitos históricos. Então, essa sou eu nesse bololô todo aí. Você disse que é aprendente, e de tantas coisas que você aprendeu, uma delas é sobre o tema do racismo. Ruth, tem gente ainda que diz que no nosso país não existe racismo. Que absurdo! Eu queria saber de você exatamente isso, Ruth. Quais as principais características do combate ao racismo, né? E que elementos estão envolvidos nessa luta? Eu estou falando especificamente da luta antirracista, né? Porque se tem aqueles que afirmam que não existe racismo no Brasil, já existe todo um movimento de várias pessoas, de várias áreas, vários setores, que tem clareza em relação ao racismo e faz efetivamente uma luta antirracista. O que é uma luta antirracista? Bom, Daniel, em primeiro lugar, eu tenho que partir desse ponto, né, da importância de um homem branco, né, se importar com esse debate. Então, eu vou começar por aí, né, porque existe muita confusão sobre aquela discussão acerca do lugar de fala, né, então todos nós podemos e devemos falar sobre o racismo e adotar a luta antirracista, né, sobretudo quando somos profissionais da educação. Então, por que é tão importante a gente relembrar isso? Porque as pessoas não negras, né, as pessoas brancas, precisam reconhecer o seu lugar de privilégio. Então, é a partir desse lugar que a gente fala. Eu costumo dizer que eu estou no limbo, né?
Eu fico ali no limbo que o IBGE ainda não conseguiu colocar, né? Ali nas suas questões, porque, para quem não sabe, pretos e pardos são consideradas pessoas negras, né? Então, a gente está em processo de construção, e eu me vejo muito nessa miscigenação, né? Me vejo muito como latina. E nesse debate todo, quando a gente parte dessa importância, né, da importância de pessoas brancas discutirem o racismo, é justamente para passar pela negação sobre a qual você falou. A negação é uma artimanha importante para a continuidade da existência dos privilégios, né? Então, quando você nega o racismo, você nega automaticamente a necessidade de enfrentá-lo, né? Então, não existe o racismo, eu não tenho porquê, não existe uma razão para eu enfrentar o racismo, né? Sobretudo no Brasil, em que há um racismo velado. Velado, a gente usa muito, né, isso justamente por causa da negação. Mas se a gente quiser enxergar direitinho, a gente vai perceber que não é tão velado assim, né? Então, quais são as características dessa luta? É esse movimento, né? De um lado, movimentos sociais historicamente organizados, porque apesar do movimento negro unificado ter uma data histórica mais recente, né? A gente tem toda uma luta antirracista. Eu costumo dizer, desde que a primeira pessoa, né, foi colocada no navio negreiro, começou um processo de resistência. Já começou em África, né, com a invasão dos europeus, diversos processos de resistência, né? A luta antirracista passa pelo reconhecimento, portanto, da própria história, né, da história não só do Brasil, mas a gente pode falar um pouco da história do Brasil, já que a gente tem um tempo limitado, mas é pensar e refletir sobre como a nossa história não nasce em 1500, né? Em qualquer livro didático parece que a nossa história nasce em 1500, e a gente, não, peraí, existem civilizações que são muito anteriores a nós, né? Ou ao que a gente conhece como Brasil nesse sentido. Então, pensando nisso, a luta antirracista nasce desde esse primeiro movimento, né? E ela vem se reconfigurando. E da mesma forma como as denúncias, a forma de organização social para enfrentamento ao racismo, ela vai se reconfigurando, também as formas de manutenção do racismo, né, vai ali criando novos mecanismos para garantir processos discriminatórios. Porque garantir processos discriminatórios é garantir privilégios. Então, é esse o movimento, né? Acho que a gente pode começar mais ou menos por aí. São muitos elementos, mas a gente pode começar mais ou menos por aí. Quais as conquistas o movimento negro ou a luta antirracista já obtiveram no nosso país ou na nossa cidade nesses últimos tempos? Então, para falar de conquistas, a gente tem aí uma lista de coisas, assim, mas eu vou falar de umas que são mais atuais, né? Então, eu vou começar pelas ações afirmativas, e dentro das ações afirmativas, a questão das cotas raciais. Existe ainda todo um movimento contrário, né, às cotas, lembrando que ações afirmativas, na verdade, elas são políticas de reparação, então não se resumem às cotas, né, mas vamos falar das cotas que são normalmente alvo, né, assim, de muito debate. Então eu vou começar, a gente talvez possa fazer assim de trás para frente. E a ideia é que a gente pense em uma reparação histórica, é que a gente observe que o período escravocrata ainda faz parte da organização social brasileira, né? Então, quando a gente fala que o Brasil é um país escravocrata, é tentando relembrar que a população negra não sofreu no período escravocrata, mas sofre desde o período escravocrata, né? Então, e daí a luta pela vida, né? A luta das mães negras pelas vidas dos seus filhos, pela sua própria vida, né? Então, todas essas são conquistas, né? A luta para estudar, que a população negra já foi legalmente proibida de estudar, né? E depois foi simbolicamente proibida e até hoje sofre com processos de exclusão social na escola. Então, a gente tem uma série de conquistas que são construídas historicamente até a gente chegar nesse ponto auge, né, que eu chamo que são as cotas, na medida em que balançou a sociedade. E por que as cotas raciais, dentro de um conjunto de medidas, né, dentro de todo um debate, por que elas incomodam tanto? Porque mexem com privilégio. E eu vou voltar para essa discussão que abriu, né, a nossa conversa, que é essa ideia de privilégio. Quando você tem um grupo, uma elite, que se beneficia com a exploração de um determinado grupo social, é muito importante para ela que essa racialização permaneça, né, que essa organização social permaneça. Então, as conquistas são diversas, né? Então,
já que é importante fazer um recorte, eu faria esse recorte, né, dessa reparação histórica representada pelas cotas nos concursos públicos e nas universidades, porque existe um movimento muito grande para que a gente perca esses direitos. Então, como é importante a gente conversar sobre isso? E nós não vamos dar conta disso em alguns minutos de conversa. Então, o que a gente precisa? Verdade. Conhecer a nossa história, conhecer a história do Brasil, conhecer os números, né? A população negra em qualquer indicador social, e a matemática não mente, né? Então, qualquer indicador social vai dar conta do quanto o Brasil ainda é racista, ainda segrega, ainda que a gente não tenha um movimento, historicamente, né, a gente não tenha passado por um movimento oficial como o apartheid, por exemplo, mas a gente passou por diversas ações que, direto ou indiretamente, promoveram esse apartheid. Então, existe uma apartheid brasileira, né? E daí, sobreviver, sabe? Estar viva, né? Quando a gente está falando da população negra, já é uma resistência, já é uma vitória. Então, eu posso trazer alguns exemplos, né? Na saúde, as mulheres negras recebem menos anestesia, por exemplo, na hora do parto. Os jovens negros morrem mais, porque eles são recebidos de forma diferente pelos médicos, né? O tratamento, a abordagem policial é diferente, então os jovens negros morrem muito mais pelas mãos do Estado. Então, todas essas questões são lutas cotidianas, né? E é por meio da inserção social, é por meio da inclusão que a gente consegue reverter minimamente esse quadro. Mas, ultimamente, assim, aí eu preciso destacar os últimos anos, né, foram anos de intensos retrocessos. Então, a gente avança com muita luta, muito suor e muito sangue, e de forma muito simples, digamos assim, né, a gente acaba retrocedendo muito também. Então, por isso que a luta é cotidiana, é diária, e tem que ser de todos nós, né? Então, é preciso adotar uma postura antirracista e é preciso se posicionar, porque você se localiza politicamente dentro desse debate. Né? Muito bom. E você tocou em 2 pontos aí que eu acho interessante a gente conversar, Ruth. Uma que você falou da questão das escolas, né? O preconceito que existe nas escolas. Então, eu entendo aqui que é possível, sim, a gente falar de um racismo nas escolas que precisa ser combatido. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso e já linkando com a questão do racismo institucionalizado. Né? Você mesmo falou, a estrutura do aparelho do Estado utiliza de mecanismos diretos ou indiretos que geram estruturas racistas. Então, como que seria? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a questão desse racismo institucionalizado e o racismo presente nas escolas. Bom, é fundamental, assim, né, falar sobre racismo e educação e da luta antirracista na educação. A gente sabe que a educação é a menina dos olhos mesmo, né? Tanto é que o desmonte começa pela educação, né? Então, a gente vive, nesse momento, um intenso processo de criminalização da docência, por exemplo, né? Então, quando essa tentativa, né, é tão presente, tão forte, nunca cessou, mas nesse momento agora está melhorando, mas a gente passou por anos difíceis nesse sentido. E por que a educação é a menina dos olhos, né? Tanto para quem quer destruir, né, quanto para aqueles que querem promover uma educação para a inclusão social. Exatamente porque é o berço, né? É o berço de uma série de discussões, é o berço para que se possa trabalhar representações sociais, construir representações sociais positivas. Então, é na educação, né, que a gente vai conseguir. Se existe um caminho, né, é com certeza por meio da educação que a gente vai conseguir alguma coisa. E daí fica essa disputa, porque a escola é um ambiente muito dinâmico, né? E é nessa dialética cotidiana que a gente vive ali, né? Entre ações higienistas, entre ações de reprodução de estereótipos e a luta antirracista. Então, colocando a escola nesse lugar primordial, porque existe um processo de retroalimentação, né? Então, a escola não é uma ilha flutuante no meio da sociedade, portanto, ela reproduz essa mesma sociedade. Mas, da mesma forma, a escola alimenta a sociedade, né? Então, o que a gente consegue, a partir da escola, lançar para a sociedade? Esse é um debate importante. E daí eu vou falar um pouco sobre o racismo educacional, né, um conceito com o qual eu trabalho há um tempo. O racismo educacional é exatamente essa noção do racismo institucionalizado. É a noção de que o racismo se reproduz na escola
e no sistema de ensino como um todo, para além da escola, porque quando, por exemplo, você tem uma dificuldade em nível central, e eu não estou falando só do DF, né? Eu estou falando de um modo geral. Quando você tem dentro das secretarias de educação uma dificuldade de implementação de uma política antirracista, você tem um racismo institucionalizado também ali, né? Então, por isso que é importante a gente perceber que ele está institucionalizado na escola, porque a escola é um braço do poder público, é uma instituição, no caso da escola pública, óbvio, e ele também está institucionalizado nos órgãos de gestão. E isso acaba reverberando numa trajetória escolar muito mais tortuosa, né, para os estudantes negros, porque ainda existe muito preconceito, né, e diversos processos vão se organizando para que isso aconteça, e o principal pano de fundo aí é a naturalização do racismo. Então, a gente falou da negação, agora a gente também precisa falar da naturalização, que é aquela história de que é brincadeira de adolescente, né? Não é para tanto. Não, é para tanto, sim, né? Racismo é crime. E daí eu já deixo a dica para os profissionais da educação, né? Quando você faz um trabalho, sei lá, um projeto de enfrentamento ao bullying, você não está fazendo um projeto de enfrentamento ao racismo. São conceitos diferentes, são lógicas diferentes. O bullying pode ser permeado pelo racismo, mas não é sinônimo de racismo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente percebe um esvaziamento da discussão, né? A gente percebe um esvaziamento de várias discussões, e são discussões que não estão separadas. Óbvio que hoje a gente está falando da questão racial, mas é muito difícil falar da questão, assim, sob o ponto de vista da necessidade de transformação social, é muito complexo a gente falar apenas do racismo sem outros recortes. Então, a gente precisa falar de gênero, a gente precisa falar de sexualidade, a gente precisa falar de classe social, de consciência de classe, né? Porque é óbvio que existe o racismo, né? Eu não estou negando, mas o racismo existe, sobretudo, para a manutenção de uma estrutura de classe. Então, acho que são debates importantíssimos, e quando a gente se percebe como classe social, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a compreender outros debates. Então, eu acho pouco produtivo, considero pouco produtivo, pessoas que fazem esses debates de forma muito separadas, né? Então, se a gente adota uma lógica antirracista, é porque a gente entendeu que a gente parte de um sistema que é um sistema de exploração, que é um sistema opressor, que é um sistema genocida, que é o sistema capitalista. Em si ele é, né? E quando a gente percebe isso, a gente perceber todas as lutas. Então, o enfrentamento à violência contra as mulheres está aliada à luta antirracista, que está aliada à questão de classe, né? A toda a luta por uma igualdade socioeconômica, e aí a gente pode trazer vários grupos sociais, né? O que é ser uma pessoa negra em contexto rural, né? Na luta dos camponeses, o que é, enfim. E daí a gente vai fazendo esses atravessamentos, porque senão a gente começa a fazer umas lutas também muito separadas. Então, a ideia não é separar as lutas, mas é perceber o que elas têm em comum. Então, o que é ser mulher na sociedade brasileira, o que é ser uma mulher negra, o que é ser uma mulher negra pobre, o que é ser uma mulher negra pobre lésbica. Então, a interseccionalidade é muito importante nesse sentido, né? E aí, sobre a escola, assim, só para concluir, uma coisa que é muito importante, a gente percebe que as atividades, né, relacionadas ao cumprimento do artigo 26A da LDB, que é a respeito da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo, né, indígena, a gente percebe que é muito pontual, né, e está muito presa a datas. Então, já fica o alerta, a luta antirracista é cotidiana, é diária, né, ela não acontece apenas em novembro, assim como a valorização da população indígena não pode acontecer só em abril, e por aí vai, né? E, por favor, que o 8 de março seja, né, pensado todos os dias, e por aí vai. Essas lutas não estão separadas. Eu gostei muito disso que você colocou, porque voltando lá àquele tema das cotas, já escutei muita gente que é contra as cotas raciais falar, eu sou a favor das cotas sociais. E realmente as coisas não estão separadas. Se tem necessidade de cotas sociais, é porque existe uma diferença de classes, e uma consciência de classe resulta naturalmente a gente entender qual é essa classe oprimida, né? Que são os negros, são as mulheres, LGBTQIA+, e tantas outras minorias, né, que sofrem cotidianamente processos de exclusão social, né? Perfeito, muito bem linkado. Agora, Ruth, olha só,
eu tive a honra de estar presente no lançamento do seu livro. Eu creio que se alguém quiser aprofundar, está aqui uma oportunidade, não é isso? Os bem-nascidos, racismo, eugenia e educação no Brasil. É o tema que você aprofunda nesse livro. Comenta um pouco desse livro para nós e já convido as pessoas a conhecê-lo, porque eu acredito que uma conversa de 20 minutos realmente é um despertar de cidadania para poder ir em busca de águas mais profundas. É uma sementinha, né? A gente está plantando aqui. Gente, eu estou com o meu aqui também, ó. É um pouquinho grosso, ele é um livro pensado muito para a educação, mas ele tem um capítulo específico que é o terceiro capítulo, né? Que é pensado mesmo para professores e professoras, mas ele é permeado por história, sociologia, política. Então, para quem se interessa pelo tema, faz todo um resgate, é um livro que faz todo um resgate histórico, né? Sobre a questão racial no Brasil e traz alguns temas que são primordiais para o entendimento do que é o racismo, porque o racismo não é um conceito também que pode ser compreendido de forma isolada, né? A gente não pode ir pesquisar no dicionário, né, e achar que racismo é isso. Racismo é um conceito multifacetado, né? Então, nesse livro eu trago tantos outros conceitos que são primordiais para a gente entender a questão racial no Brasil, que é higienismo, por exemplo, né? A eugenia, que já faz parte do título, então, para quem não sabe, eugenia significa os bem-nascidos, que é toda essa lógica da hierarquização da sociedade, né? Eu estou super à disposição, quem quiser comprar tem aí o link, mas eu estou super à disposição também para a gente marcar um café, para eu autografar. É uma luta que é de todos nós. Como o livro é muito extenso, né? Não dá para falar muito sobre ele, mas ele não é um livro só da Ruth, sabe? Ele é um livro de todos os movimentos sociais negros, e ele não é um livro que tenta tomar o lugar e o protagonismo, né? Dessas pessoas, porque eu aprendi com cada um e cada uma. É um livro que tenta ecoar essa voz, né? E é um livro que tenta fazer coro, né, a todos esses movimentos sociais que lutam por justiça social cotidianamente. Então, a proposta é essa. Fica aí o convite à leitura. Obrigada por apresentar, Daniel, o livro. Ele está ainda quentinho, né? Saiu ano passado o lançamento, eu ainda estou em processo de lançamento. E estou super à disposição também para a gente dialogar sobre essas questões, que são questões que não são muito caras, né? E são tão urgentes, tão necessárias. Muito bem, e eu percebi que acho que você deve ter alguns exemplares, né? Quem quiser tomar o cafezinho com você, pode comprar diretamente contigo, pegar o autógrafo. Tem a editora Apris, que eu já soltei aqui o link. E eu acabei de ver também que a Magazine Luiza está vendendo mais barato ainda, né? Tem outros sites, Amazon, livrarias de modo geral. Você coloca lá os bem-nascidos, o nome fácil de colocar, o primeiro que aparece, fácil, você consegue até preços bem melhores aí em vários canais aí, né, de vendas online. Então, eu consigo, desculpa, rapidinho, é porque eu consigo também comprar com preço de autora, então fica o recado, se você quiser, eu não sei se você tem se você deixa algum e-mail para contato, mas para que as pessoas possam entrar em contato contigo, algumas pessoas fazem compras assim com grupos, e quando os livros chegam, aí com preço de autora, que é bem mais barato, e daí quando o livro chega a gente faz uma roda de conversa, então se vocês quiserem se organizar, se vocês quiserem organizar uma roda de conversa na escola, eu também estou super à disposição e a gente vai conversando. Ok, eu vou deixar aqui no canal do YouTube, lá na página, antes de começar os comentários, né? Você coloca ali mais, vai estar as informações, vou colocar ali o meu e-mail ou o e-mail do canal, e as pessoas que quiserem podem mandar para lá, podem fazer perguntas também, né? E ao mesmo tempo, outras informações, as outras redes sociais, você vai poder acompanhar lá. Aproveito para pedir para que as pessoas se inscrevam no canal, divulgue, dê o joinha. Todo mundo aqui faz parte desse canal, vamos ter muita conversa gostosa aqui, muita conversa boa, como foi a conversa de hoje com a Ruth Meire. Ruth, dê a sua palavra final, e aí a gente se despede de mais uma conversa de paz e esperança. Bom, Daniel, só posso agradecer de verdade, né, o convite, e fico muito feliz em saber que você é um grande parceiro nessa luta. Eu deixo como palavra final, assim,
deixem germinar essa sementinha que a gente trouxe aqui, né? Procurem, aprendam, porque a gente hoje vive uma indústria da desinformação, né? Muito potente. Então, a única arma que a gente pode ter, né, contra essa indústria, né, contra essa lógica que espalha tanta desinformação, tantos equívocos, é realmente a gente aprender, né? A gente conhecer a nossa própria história e a gente compreender o nosso lugar, o nosso papel. Então, eu abri, lembrando que somos sujeitos históricos e convidando cada um e cada uma para essa luta. Então, eu vou fechar também, convidando cada um e cada uma para vir somar com a gente. Tá joia, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima segunda-feira, 8 horas, para mais uma conversa de paz e esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.